João acordou com o som de vidros se quebrando na sala de estar. Seu coração acelerou quando ouviu os gritos do pai, Manuel, e quando pela casa antiga em Alfama, Lisboa. Ele havia deixado uma carta na mesa da cozinha na noite anterior, revelando sua orientação sexual e seu relacionamento com Miguel, o homem que mudara sua vida nos últimos 2 anos. Agora, enfrentando a fúria que temia, João desceu as escadas correndo, só para encontrar o pai destruindo fotos de família, os olhos vermelhos de raiva e lágrimas. Você é uma vergonha, berrou Manuel, atirando um porta-retrato contra a parede. Mas o que veio em seguida foi pior. A mãe, Teresa, chorando no canto, murmurou que ele devia ir embora, que não podiam mais conviver com aquilo. Expulso de casa aos 28 anos, João pegou uma mala improvisada e saiu para a rua chuvosa, sem imaginar que, meses depois, o diário escondido do pai revelaria segredos que abalariam tudo. As ruas de Lisboa pareciam mais hostis naquela manhã cinzenta. João, professor de História em uma escola secundária no centro da cidade, sempre soubera que sua família era conservadora, enraizada nas tradições católicas portuguesas. Manuel, um pescador aposentado, orgulhava-se de sua linhagem de homens fortes e tradicionais, enquanto Teresa, dona de casa devota, frequentava a missa todos os domingos na sede de Lisboa. Eles haviam criado João e sua irmã mais nova, Ana, com valores rígidos, família, honra, heteronormatividade implícita. Mas João sempre sentira algo diferente. Desde a adolescência, lutava contra traços que não ousava nomear, escondendo-se atrás de namoros falsos e uma vida dupla. Até conhecer Miguel. Miguel era o oposto de tudo que João conhecia. Aos 32 anos, ele era um empresário bem-sucedido, dono de uma rede de hotéis boutique espalhados pelo Alentejo e Algarve. Alto, com cabelos pretos ondulados e uma barba sempre bem aparada, Miguel exalava confiança. Eles se conheceram em uma conferência sobre turismo sustentável em Lisboa, onde João palestrava sobre a história colonial portuguesa. Miguel, convidado como palestrante, aproximou-se dele no coffee break, elogiando sua apresentação com um sorriso que fez João corar. Você tem uma forma de contar histórias que me faz querer ouvir mais, disse Miguel, estendendo a mão. Aquela conversa inocente evoluiu para jantares, passeios pelo Chiado e, eventualmente, um beijo roubado à beira do Tejo ao pôr do sol. Mas o relacionamento não era só romance. Miguel vinha de uma família abastada de Porto, onde o dinheiro fluía como o Douro, mas com suas próprias cicatrizes. Seu pai falecera jovem, deixando-o para gerir os negócios aos 25 anos. Miguel era abertamente gay desde a universidade, enfrentando rejeições iniciais, mas construindo uma rede de apoio em círculos liberais. Ele incentivava João a se assumir, argumentando que a verdade libertava. Não podemos viver na sombra para sempre, dizia ele, segurando a mão de João em cafés escondidos. João resistia, temendo a reação da família. Eles são tudo que eu tenho, respondia, o peito apertado pela culpa. Após a expulsão, João foi morar temporariamente com Miguel em seu apartamento moderno no Bairro Alto. Miguel o recebeu de braços abertos, mas João sentia o peso da dependência. Não quero ser um fardo, murmurou ele na primeira noite, deitado no sofá. Miguel o puxou para perto. Você não é, somos uma equipa agora. Mas os boatos começaram a circular. Amigos de infância de João, ainda ligados à família, espalharam que ele havia se vendido por dinheiro, chamando-o de interesseiro. Casou com um milionário para fugir da pobreza, diziam nas redes sociais, ignorando que João e Miguel nem eram casados ainda. A pressão social em Portugal, apesar dos avanços como o casamento igualitário desde 2010, ainda era forte em comunidades tradicionais. João via olhares julgadores na rua, sussurros na escola onde lecionava. O conflito interno de João se intensificava. Ele amava Miguel, mas questionava se valia a pena o preço. Noites insones o faziam reviver memórias, o pai ensinando-o a pescar no Tejo, a mãe cozinhando bacalhau nas festas de Natal. Agora, Ana, sua irmã de 22 anos, estudante de Direito, era a única que mantinha contato secreto, enviando mensagens de apoio. Papai está furioso, mas mamãe chora toda noite, escreveu ela uma vez. João respondia com lágrimas, pedindo perdão por destruir a família. Miguel tentava consolá-lo, mas via a dúvida nos olhos de João. Você acha que eu te uso? Perguntou Miguel uma noite, após uma discussão acalorada sobre finanças. João negou, mas no fundo, a semente da insegurança fora plantada. Enquanto isso, Manuel lidava com sua própria tormenta. Aos 60 anos, ele se isolava no porão da casa, remexendo em caixas antigas. Encontrou um diário de juventude, páginas amareladas cheias de confissões que nunca compartilhara. Nele, Manuel descrevia atrasos por homens na adolescência, suprimidas pelo medo e pela pressão social da ditadura salazarista. Eu me casei com Teresa para ser normal, escrevera ele em 1980.
Agora, confrontado com a orientação do filho, Manuel sentia um eco de sua própria negação. Mas o orgulho o impedia de admitir. Em vez disso, ele bebia mais, discutia com Teresa, que o pressionava a reconciliar. João é nosso filho, implorava ela. Manuel respondia com silêncio, o diário trancado em uma gaveta. João, por sua vez, enfrentava desafios no trabalho. Seu diretor, um homem conservador, ouviu os rumores e o chamou para uma conversa. Sua vida pessoal está afetando a imagem da escola, disse ele, sugerindo uma licença. João se defendeu, argumentando que sua orientação não interferia em suas aulas. Mas o estresse o consumia. Ele começou a questionar suas escolhas, valia a pena lutar por um amor que custava tudo. Miguel, percebendo a fragilidade de João, propôs casamento. Vamos oficializar isso. Mostrar ao mundo que é real. João hesitou, temendo mais rejeição. Mas aceitou, marcando a data para dali a 3 meses, em uma cerimônia discreta no cartório de Lisboa. A notícia se espalhou como fogo. A família de Miguel, mais aberta, celebrou, mas a de João explodiu. Manuel ligou para João pela primeira vez desde a expulsão. Você está se casando por dinheiro. Todo mundo sabe que ele é rico e você é um professor falido. As palavras cortaram como facas. João desligou, tremendo. Miguel o abraçou, prometendo que passaria. Mas João sentia o abismo crescendo. Ele começou a duvidar, e se as acusações fossem verdade? E se ele estivesse usando Miguel como escape? Ana, vendo o sofrimento do irmão, decidiu intervir. Ela roubou o diário do pai e o entregou a João em um encontro secreto no Jardim da Estrela. Leia isso. Talvez entenda papai melhor. João folheou as páginas, chocando-se com as revelações. Seu pai havia vivido uma vida dupla, suprimindo sua identidade para se encaixar. Eu sacrifiquei minha felicidade pela família, escrevera Manuel. João chorou, vendo paralelos com sua própria luta. Mas o que faria com aquilo? Confrontar o pai ou guardar o segredo? O casamento se aproximava, e as tensões escalavam. Amigos falsos de João espalhavam mais fofocas online, chamando-o de caçador de fortunas. Miguel, furioso, contratou um advogado para processar por difamação. João, dividido, pedia calma. Não quero mais guerra. Mas no fundo, ele se perguntava se o amor valia tanta dor. O dia do casamento amanheceu ensolarado, contrastando com a tempestade interna de João. No cartório simples, no centro de Lisboa, ele vestia um terno emprestado de Miguel, o coração batendo forte. Miguel, impecável em seu traje feito sob medida, sorria confiante, apertando a mão de João. Hoje é o nosso dia, sussurrou ele. Mas enquanto trocavam votos, João não conseguia tirar da cabeça o diário do pai. As palavras de Manuel ecoavam, sacrifícios pela família, negação da identidade. Eu te amo, disse João a Miguel, mas uma dúvida sutil pairava. Fora do cartório, um pequeno grupo de amigos os aplaudia, mas a ausência da família de João era palpável. Ana apareceu de surpresa, abraçando o irmão. Estou aqui por vocês, disse ela, os olhos úmidos. Manuel e Teresa, no entanto, ficaram em casa, o silêncio deles como uma ferida aberta. A lua de mel no Alentejo foi um alívio temporário. Miguel levou João para um de seus hotéis em Évora, onde passearam por vinhedos e ruínas romanas. Aqui, ninguém nos julga, disse Miguel, beijando João sob o sol poente. Mas as chamadas perdidas de Manuel no celular de João interrompiam a paz. Ele ignorava, focando no momento. No entanto, ao voltar a Lisboa, a realidade os atingiu. Os boatos haviam escalado, um artigo em um tabloide local chamava João de interesseiro, alegando que ele se casara por herança. Professor pobre casa com milionário gay, amor ou ambição, lia a manchete. Miguel riu inicialmente, mas João se sentiu exposto. Eles não nos conhecem, argumentou Miguel. João assentiu, mas o veneno se infiltrava. No trabalho, as coisas pioraram. Alunos sussurravam nos corredores, e pais conservadores reclamavam. O diretor o chamou novamente. Estamos recebendo queixas. Sua vida pessoal está distraindo. João defendeu-se, citando leis antidiscriminação portuguesas, mas saiu abalado. Em casa, desabafou com Miguel. Talvez eu deva mudar de emprego. Miguel ofereceu ajuda financeira. Posso te sustentar enquanto você procura algo melhor. Mas aquilo soou como caridade para João, e quando as acusações? Não quero seu dinheiro, explodiu ele, pela primeira vez. Miguel recuou, magoado. É nosso dinheiro agora. Somos casados. A discussão terminou em silêncio, cada um em um lado da cama. Manuel,
em casa, lutava com seus demónios. O diário sumira, e ele suspeitava de Ana. Confrontou-a, você deu para ele. Ana admitiu, defendendo o irmão. Papai, você é igual a ele. Por que nega? Manuel ficou pálido, memórias antigas ressurgindo. Ele se lembrou de um amor de juventude, um colega na marinha, suprimido pelo medo da prisão durante o Estado Novo. Eu fiz o que era certo, murmurou ele para Teresa naquela noite. Mas Teresa, cansada da rigidez, rebateu, certo para quem? Perdemos nosso filho. Manuel bebeu, o remorso crescendo. João decidiu confrontar o pai. Com o diário na mão, foi à casa da família em Alfama. Manuel abriu a porta, o rosto endurecido. O que você quer? João estendeu o diário. Explicar isso. Manuel empalideceu, tentando fechar a porta, mas João insistiu. Dentro, Teresa os observava, tensa. Você viveu mentindo, pai. Por quê? Manuel sentou-se, as mãos tremendo. Era diferente na minha época. Tinha que casar, ter filhos. João sentiu pena misturada à raiva. E eu? Você me expulsou por ser quem sou. Manuel baixou a cabeça. Eu tive medo. Medo de que você sofresse como eu. Pela primeira vez, pai e filho conversaram honestamente, mas sem resolução. João saiu confuso, o perdão distante. Miguel, sentindo João distante, questionou o casamento. Você se arrepende? João negou, mas admitiu as dúvidas. A sociedade nos odeia. Miguel propôs terapia de casal, e eles começaram sessões com uma psicóloga em Lisboa, especializada em questões LGBT. Lá, João explorou seus conflitos, a pressão familiar, a insegurança financeira. Sinto que traí minha família, confessou. A terapeuta incentivou diálogo. Miguel, por sua vez, admitiu seu medo de ser visto só como provedor. Quer ser amado por mim, não pelo dinheiro. Enquanto isso, uma traição surgiu. Um amigo de Miguel, Ricardo, invejoso dos negócios, vazou informações falsas para a imprensa, alimentando os boatos. João manipulou Miguel para herdar os hotéis, alegava. Miguel descobriu e confrontou Ricardo, terminando a amizade. Mas o dano estava feito, ações judiciais contra o tabloide foram iniciadas, custando tempo e dinheiro. João se sentiu culpado. É por minha causa. Miguel negou. É por nós. Ana, vendo a família se desfazendo, pressionou os pais. Vão ao aniversário de João. Manuel resistiu, mas Teresa o convenceu. No dia, eles apareceram no apartamento, awkward. Manuel estendeu a mão. Desculpe. João aceitou, mas a tensão permaneceu. Miguel observava, cauteloso. Aquela noite, João chorou nos braços de Miguel. Acho que podemos consertar. Mas o alto preço veio. João perdeu o emprego após uma petição de pais. Desempregado, dependia de Miguel, intensificando as inseguranças. Sou um fracasso, disse ele. Miguel o apoiou, ajudando-o a montar uma consultoria histórica para turistas. Você é talentoso. João aceitou, mas o orgulho ferido o consumia. Manuel, inspirado pelo diário, começou a ler sobre direitos LGBT, visitando discretamente um grupo de apoio em Lisboa. Quero entender, confessou a Teresa. Ela sorriu, vendo mudança. O casal enfrentou mais um teste, uma crise financeira nos hotéis de Miguel, devido a uma recessão turística. Miguel vendeu propriedades, estressado. João o apoiou, invertendo papéis. Agora sou eu quem te sustenta emocionalmente, brincou. Miguel riu, mas a pressão testava o laço. A crise nos negócios de Miguel piorou com a pandemia remanescente afetando o turismo. Hotéis vazios significavam dívidas acumulando. Miguel passava noites em reuniões virtuais, o rosto cansado. João, agora com sua consultoria ganhando tração, contribuía financeiramente pela primeira vez. Vendemos tours online sobre história portuguesa, explicou ele, orgulhoso. Miguel sorria, mas o stress o tornava irritável. Não sei se aguento, confessou uma noite. João o abraçou. Juntos, sim. Mas internamente, João questionava se o casamento resistiria à pressão econômica, e quando as acusações iniciais de interesse. Manuel progredia em sua jornada. No grupo de apoio, ouvia histórias semelhantes à sua, de homens mais velhos que negaram sua sexualidade. Eu magoei meu filho, admitiu em uma sessão. O facilitador incentivou contato. Manuel ligou para João. Quero conversar mais.
João, surpreso, marcou um café no Rocio. Lá, Manuel abriu o coração. Eu amei um homem uma vez, mas escolhi o caminho certo. João ouviu, empatizando. E foi certo, pai. Manuel pausou. Não. Perdi parte de mim. Pela primeira vez, eles se abraçaram, lágrimas fluindo. Teresa, informada, chorou de alívio. Mas nem tudo era reconciliação. Ana revelou uma traição. Ela havia ouvido Teresa conversando com parentes conservadores, defendendo a expulsão inicial. Mamãe disse que era para te corrigir. João confrontou a mãe. Você me manipulou. Teresa negou inicialmente, mas admitiu o medo social. Na nossa comunidade, ser gay é pecado. João saiu furioso, sentindo-se traído. Miguel o consolou. Família é complicada. Mas João duvidava, valia perdoar. No trabalho de João, um novo desafio, um cliente homofóbico cancelou um tour após descobrir seu casamento. Não quero guias como você. João processou por discriminação, ganhando, mas o processo o esgotou. Miguel, vendo isso, sugeriu mudarem para Porto, onde sua família era mais suportiva. Novo começo. João hesitou, amarrado a Lisboa e à família. Uma reviravolta veio quando Manuel sofreu um infarto leve. No Hospital Santa Maria, João correu para o lado dele. Pai, por favor. Manuel, fraco, apertou sua mão. Desculpe por tudo. Teresa, ao lado, implorou perdão. Ana mediava. Após a alta, Manuel mudou, visitava o casal, trazendo presentes. Quero conhecer Miguel melhor. Em um jantar awkward, Manuel elogiou os negócios de Miguel. Você cuida bem do meu filho. Miguel sorriu. Ele cuida de mim. Mas a sociedade não perdoava facilmente. Um protesto conservador em Lisboa contra a agenda gay mencionou o casamento deles como exemplo. João recebeu ameaças online. Miguel contratou segurança, mas João se isolou, deprimido. Por que lutamos? Miguel respondeu, pelo direito de amar. João encontrou força em uma comunidade LGBT local, participando de eventos no Príncipe Real. Lá, ouviu histórias de resiliência, inspirando-o. Ele escreveu um artigo para um jornal progressista sobre sua jornada, expondo os preconceitos. O texto viralizou, trazendo apoio, mas também ódio. Manuel leu e ligou. Estou orgulhoso. A crise financeira de Miguel atingiu o pico, ele vendeu o último hotel no Algarve. Estamos quebrados, admitiu. João, agora o principal provedor, disse, não importa. Temos um ao outro. Miguel chorou, vulnerável. Aquilo fortaleceu o laço, provando que o amor não era sobre dinheiro. Teresa, vendo a mudança em Manuel, confrontou seus próprios preconceitos. Ela joina de um grupo de mães de filhos LGBT, aprendendo. Eu errei, admitiu a João. Ele perdoou, mas com reservas. Uma decisão crucial veio. Miguel recebeu uma oferta de emprego em Espanha. Melhor salário, mas longe. João debateu, ficar pela família ou ir pelo futuro. Vamos juntos, decidiu, priorizando o casamento. A mudança para Madrid foi um salto no escuro. Miguel aceitou o cargo em uma rede hoteleira espanhola, e João adaptou sua consultoria online. Nova vida, disse Miguel no avião. João assentiu, mas sentia saudades de Lisboa. Os primeiros meses foram duros, idioma, cultura, solidão. Mas o amor os unia. Noites passeando pelo retiro, João refletia sobre as perdas, família distante, amigos deixados. Valeu a pena, perguntava-se. Manuel e Teresa visitaram após 6 meses. No apartamento modesto, Manuel notou a ausência de luxo. Vocês estão bem? Miguel riu. Sim, graças a João. Manuel viu a verdade, não era sobre dinheiro. Eu errei em julgar, admitiu. Teresa abraçou João. Saudades. Ana veio também, anunciando noivado com uma mulher liberal. Graças a você, sou corajosa. A família reconstruiu laços, visitando regularmente. Mas uma traição do passado ressurgiu. Ricardo, o ex-amigo de Miguel, contatou João anonimamente, enviando mensagens. Miguel te traiu antes do casamento. Provas falsas anexadas. João confrontou Miguel. É verdade. Miguel negou, provando manipulação. Eles processaram Ricardo, vencendo. Mas a dúvida plantada abalou João. Confio em você, questionou. Miguel jurou lealdade. A terapia ajudou, mas o dano emocional foi alto.
De volta a Portugal para férias, João enfrentou um dilema ético. Manuel, agora ativista sutil, pediu que ele falasse em um evento LGBT em Porto. Sua história inspira. João aceitou, mas temia exposição. No palco, compartilhou: eu paguei caro por amar, mas ganhei liberdade. Aplausos, mas um parente distante o atacou online. Traidor da família. Manuel defendeu publicamente. Meu filho é herói. Miguel, estressado com o novo emprego, sofreu burnout. João apoiou, invertendo papéis novamente. Você me salvou, agora eu te salvo. Miguel se recuperou, valorizando João mais. Uma escolha controversa veio: adotar uma criança. Miguel sonhava com família. João hesitava, temendo preconceito. Somos prontos. Após debates, iniciaram o processo na Espanha, mais progressista. Manuel apoiou: serei avô orgulhoso. Teresa duvidou inicialmente, mas aceitou. O custo emocional culminou em uma crise. João teve um colapso, questionando tudo. Perdi minha identidade por amor. Miguel o levou de volta a Lisboa para reflexão. Lá, caminhando pelo Tejo, João percebeu: as perdas moldaram sua força. Anos após o casamento, João e Miguel adotaram uma menina, Sofia, trazendo alegria. Em Madrid, a família crescia, mas visitas a Portugal mantinham raízes. Manuel, agora 70, escreveu um livro sobre sua jornada, dedicando a João. Graças a você, me libertei. Lançamento em Lisboa reuniu todos. Teresa, transformada, ajudava em grupos de apoio. Mas sombras persistiam. Sofia enfrentou bullying na escola por ter 2 pais. João lutou pela filha, e quando sua própria dor. Não deixaremos isso nos definir, disse a Miguel. Eles se mudaram de volta a Portugal, para Porto, perto da família de Miguel. Uma decisão final: João perdoou completamente a mãe após ela admitir manipulações passadas. Eu tinha medo, disse Teresa. João abraçou: todos erramos. A história de João inspirou mudanças sociais locais, com ele palestrando sobre aceitação. Miguel reconstruiu negócios modestos, provando resiliência. No fim, refletindo no Tejo, João pensou nas escolhas: expulsão, casamento, perdas, ganhos. O amor venceu, mas a que preço? Foi certo João priorizar o amor sobre a família tradicional, ou ele deveria ter se conformado às expectativas sociais?